presença, pela participação. Hoje é a nossa penúltima sessão do curso de iniciação. Essas três últimas apresentações são de coleções reais, com um foco para iniciação no sentido de estimular as pessoas a migrarem para alguma dessas áreas. Hoje o Maurício Soares vai falar sobre filatelia temática e apresentar parte da sua coleção, muito bem premiado esse ano na Indonésia. Na sequência, duas coleções de um quadro, que é uma forma de colecionismo que tem atraído cada vez mais pessoas. É um início muito bom para, eventualmente, depois partir para uma coleção maior, mais robusta, mas as coleções de um quadro hoje deixaram de ser experimentais e é uma classe bastante interessante e que tem trazido muitas pessoas desejando iniciar na exposição de seu material. Então, teremos um exemplo de uma coleção de um quadro temática, em seguida de história postal. Então, mais uma vez, obrigado a todos pela presença e respeito aos pontuais, nós vamos dar início com a apresentação do Maurício. Obrigado aos nossos três palestrantes. Bom, senhores, boa noite. Eu gostaria de agradecer inicialmente a iniciativa da FEBRAF, que tem realmente proporcionado uma excelente oportunidade para as pessoas divulgarem as suas coleções, aprenderem sobre coleções, enfim, para todos conseguirem evoluir juntos e bem representar o nosso país. Eu vou compartilhar aqui o arquivo para a gente poder dar o início. Bom, está dando certo? Sim, a gente só está na segunda página, Maurício. Isso, bom, desculpa, eu comecei na página errada. Bom, a minha coleção, então, o título dela aqui em português, Mamíferos da origem ao relacionamento com o ser humano. Classe temática, né, que é o objetivo hoje do dia, e sou aqui da gloriosa Biguaçu, Santa Catarina. Bom, essa aqui é a folha de rosto, a folha inicial da coleção, tem o título, né, em inglês, e uma folha de rosto basicamente é isso, você vai ter título, uma introdução e o sumário, né? Depois a gente vai poder abordar esse sumário ali nas próximas folhas. Enfim, a ideia é sempre do colecionador conseguir, com o título e com esse sumário, delimitar a coleção. A gente está em tempo de Copa do Mundo, uma coleção de futebol poderia ter várias abordagens. Copas do Mundo, regras do futebol, ídolos do futebol, história do Corinthians, né, já que falaram. Então, assim, é justamente esse roteiro, esse índice que a gente vai propor para a coleção, é que vai direcionar o que será essa coleção. Bom, eu havia participado, né, enquanto juvenil, lá na década de 80, em algumas exposições, e depois fiquei um longo período sem participar, questões aí da vida, né? Voltei em 2021, participei da Abrapex, 82 pontos, aí tenho a agradecer muito aí aos juízes, o Reinaldo, o Fritzen, que possibilitaram a gente, assim, após a exposição, de debaterem, apresentarem problemas, sugestões, enfim, foi o que permitiu fazer uma remontagem, participar da Indonésia e aumentar a premiação em 4 pontos. Pode não parecer muito, mas para quem tem participado de exposições, às vezes 1 ponto já é um sofrimento. E 4 pontos de uma nacional para uma internacional realmente é sofrido, mas faz com que a gente fique muito feliz pelo resultado. E trabalhar para continuar tentando mais alguns pontinhos aí no futuro. Bom, o objetivo da coleção, então, apresentar em selos e peças filatélicas os mamíferos, em 2 óticas, a parte biológica, né? Origem, evolução, enfim, e o relacionamento com o homem, né? A nossa rotina, a nossa história, que teve essa relação com os mamíferos. Bom, voltando aqui no título e plano da coleção, eu passei aqui para o português para facilitar, e é uma sugestão de plano, isso não é algo que fique para sempre, a gente está sempre evoluindo, mexendo num capítulo, criando um capítulo, juntando o outro, isso aí é
é uma metamorfose ambulante. Assim como os mamíferos e o darwinismo, a gente tem uma evolução na coleção constante, né? E fica aqui para depois uma sugestão, analisar, quem sabe até surgir alguma sugestão, eu agradeço. Apresentação da coleção. Eu adotei a montagem papel branco, formato A3, e essa escolha ela foi motivada, né, em função das peças que eu tinha e que eu constatei que esse formato iria me permitir apresentar essas peças maiores. Tem gente que usa o A4 e até outros formatos assim, não desses tradicionais de gráfica, vamos dizer assim, é uma opção do colecionador e o material que ele tem. Bom, aqui eu mostro uma folha onde justamente nós temos uma peça grande, né, um aerograma para uso de forças militares, e isso não caberia numa folha A4. Então, não descarto, não tenho nada contra a folha A4, porém, para a minha montagem, para o meu material, eu entendi que seria interessante o A3. Bom, conhecimento filatélico, né? Então, eu acho muito interessante que em cada folha a gente possa apresentar uma boa variedade de elementos filatélicos, não só selos, né? Existem tantos tipos de peças diferentes, então, e quanto mais peças a gente diferentes a gente puder colocar, a gente vai poder mostrar esse conhecimento filatélico. Numa folha, a gente vai conseguir colocar 5, 6, sei lá, peças diferentes, mas ao longo da coleção, quanto mais peças a gente conseguir colocar, de fato, a gente vai poder mostrar esse conhecimento. Enfim, aqui temos uma peça, a gente tem perfil, tem prova, deslocamento, publicidade em margem de caderneta, franquia, censura, inteiro postal, envelope de cheque postal, caderneta. Então, uma variedade interessante, né, de peças e com as suas devidas legendas, né, cada uma, tanto a legenda filatélica como a legenda temática, cada uma delas explicando e dando sequência. Bom, conhecimentos específicos de outras áreas da filatelia devem ser incorporados na coleção, né? A gente tem a aprender muito com o pessoal que é da coleção tradicional, história postal, quem coleciona inteiros, censuras, então a gente tem que estar participando dos grupos, a gente percebe que tem muitas coisas típicas dessas outras coleções que vão nos ajudar a fazer uma boa descrição da peça, né? Se você pegar alguém que coleciona perfis, vocês vão ver que eles têm um padrão para descrever. Se a gente puder usar esse conhecimento e melhorar as nossas descrições, eu acho que isso contribui muito com o nosso conhecimento filatélico, né? A coleção temática ela não é isolada das demais, pelo contrário, ela agrega, incorpora vários conceitos. Enfim, aqui nós temos uma folha, tem uma bustaleteira postal, pré-filatélico, inteiro, uma cartinha por Zeppelin, meus mamíferos. Legendas adequadas dos elementos expostos demonstram conhecimento filatélico, né? Datas de decreto, trajetos, tabela de porte, saber se o porte da peça está correto. Isso ajuda a definir, por exemplo, que uma peça não é uma peça de favor. Ela está no porte certinho, ela tem um carimbo de passagem, uma triagem eletrônica, tudo isso ajuda muito. E aí, uma palavrinha básica, uma expressão básica, ler muito. Ler os boletins, artigos publicados aí na internet, participar do grupo, investir nessa literatura filatélica, né? É desse conhecimento que vão surgir as ideias. Que tipo de peça que eu não estou apresentando na minha coleção ainda? A gente vai perceber que está faltando alguma coisa justamente quando a gente vai num boletim, num artigo, e poxa, isso aqui eu podia estar colocando e eu não tenho, né? E aí, é claro, participar ativamente nos clubes, né, nos nossos grupos, tanto de internet, mas nos clubes reais também, nos nossos bate-papos, a gente vai falar de futebol, a gente vai falar de política, mas também a gente vai falar muito de filatelia. A gente aprende muito nessas nossas conversas no grupo. Enfim, porque quando a gente olha uma peça, a gente acaba não entendendo, poxa, o que aconteceu? Por que essa peça tem 2 franquias? Foi um erro da pessoa? O que aconteceu? Então, é justamente
a legenda que vai explicar todo o trabalho, né, toda a pesquisa que o colecionador fez para entender aquela peça e agregar, então, um conhecimento. Uma peça que, de repente, podia não ter uma aparente importância, com toda aquela pesquisa que você agrega e demonstra, né, isso pode trazer uma pontuação. Né? Então, e aí a gente entra no detalhe. Conhecimento filatélico, ele é muito pontuado e não tem um custo. Né? O custo vai ser tempo, eventualmente um livro, mas não é, por exemplo, como uma peça, que às vezes custa muito caro, e se a pessoa não fizer o devido estudo, ela não vai agregar o conhecimento filatélico. Então, a pessoa vai ter que investir, mas a pessoa vai ter que, principalmente, investir também no conhecimento filatélico. A gente está sempre aprendendo isso, a gente nunca vai parar. Um outro quesito que eu acho interessante, que tem sido avaliado aí nas coleções, é a inovação. E aí fica a pergunta, inovação não é só você escolher um tema, até porque, essa altura do campeonato, muitos temas já foram escolhidos. Fauna, tem coleções de fauna, só na área dos mamíferos você vai ter cães, gato, enfim, elefante, girafa, leão, guepardo, existem coleções específicas. Então, dá para inovar numa coleção sobre fauna? Sim, eu entendo que sim, porque não é apenas escolher um tema que outras pessoas não escolheram. Tem a forma como você apresenta, as peças que você vai escolher, alguma abordagem diferente, às vezes uma releitura daquela peça. Por que essa peça está sendo usada? Né? Então, a escolha das peças pode ser original. Né? Então, não é o tema pode sim fazer parte da originalidade, mas a originalidade ela é um processo. Você escolher um tema original, vamos supor lá, decidir fazer uma coleção sobre Covid, tema moderno, ninguém nunca tinha feito isso antes. Beleza, ela vai ser inovadora da primeira vez. Na segunda, na terceira participação, essa inovação começa a reduzir, se ficar apenas pelo tema. Então, outras abordagens, né, na escolha de material, na forma de apresentar, vão ter que ser agregados à coleção para que essa pontuação no quesito inovação permaneça, né, sempre alto. Então, é possível inovar no plano da coleção, no desenvolvimento, na escolha das peças, nas pesquisas filatélicas e temáticas, e usando a criatividade. Bom, então, assim, para falar da importância da água, aqui a gente tem várias peças diferentes, desde um fio de poste, um cavalinho tomando água ali numa pausa do combate, um carimbo da África do Sudoeste, falando de um ponto de um bebedouro natural de água, um camelo, elefante tomando água. Então, essa escolha das peças vai variar de pessoa para pessoa. Mesmo que várias coleções escolham falar do mesmo assunto, a forma como você vai colocar a escolha dessas peças, a composição, isso vai ser original de cada um. Bom, o conhecimento temático, que é outro item a ser abordado na avaliação. Então, a gente tem que tentar, dentro daquele espaço que, talvez, quando a gente começa a montar, a gente acha que 40 folhas é muito. Eu não vou conseguir chegar nas 40. Bom, depois de uma primeira, segunda montagem, a gente começa a ver que a gente tem muito assunto para tratar e o espaço acaba ficando cada vez menor. As 40 folhas começam a ficar pequenas. Né? E aí é que vem... a gente só vai ter uma alegria quando a gente passa aí por uma medalha maior que tem a possibilidade de montar para 8 quadros. Então, durante muito tempo, um dos recursos filatélicos mais escassos vai ser o espaço, onde a gente vai ter as peças e, infelizmente, elas não se encaixam naquele espaço que a gente tem. Mas, toda pesquisa que a gente fizer, eu sempre tenho lá um arquivinho onde eu guardo as minhas informações. Isso aqui vai para uma montagem futura. E, assim como no conhecimento filatélico, no conhecimento temático, a gente também vai ter que ler muito, aprender bastante. Que aspectos que eu não estou abordando na minha coleção, que seria interessante aí numa remontagem, eu conseguir tratar, conseguir abordar esse tema. Enfim, intercalando aqui algumas folhas da coleção.
E é como eu falei antes, uma coleção depende apenas do investimento financeiro, né? E ainda bem, né? Porque senão uma pessoa compraria muitas peças caras, colocaria de qualquer jeito numa coleção e tiraria uma medalha alta. Não, que bom que não é assim. Junto com as peças, que claro, é bom a gente ter peças raras, mas tem que ter a pesquisa, tem que ter o conhecimento, e proporcionalmente eu acho que pesquisar não é caro, ainda mais hoje em dia que a gente tem a internet, que é uma enciclopédia vastíssima que está ao alcance aí de todos, né? Aí, como eu falei, o espaço é o elemento mais difícil de gerenciar, é muito assunto para que a gente pesquise, que infelizmente a gente não consegue aí, às vezes, o espaço necessário. Bom, aqui só para uma folha sobre transportes, tem inteiro postal, o cavalinho da Sardenha, tem uma carta transportada por camelo, enfim, são peças que a gente vai descobrindo, que a gente vai sabendo que existe justamente com o passar do tempo na pesquisa, né? E aí você pega lá uma coleção que fala, ou um artigo que fala sobre história postal, inteiros postais, então a gente vai ver quais são as peças, quais são os primeiros inteiros. Na capa eu coloquei lá no Red, aqui eu tenho o cavalinho da Sardenha, que são dos primeiros inteiros. Então a gente vai trazendo conhecimento das outras modalidades, né, de colecionismo. Desenvolvimento. Então, mostrar no espaço disponível a inovação, conhecimento temático, conhecimento filatélico, a raridade do espaço das peças. Nenhum quesito desse, apesar de estar lá na tabela, um vale 5, outro vale 20, mas, na verdade, todos eles influenciam um no outro. Uma coleção mal montada vai estar feia, acaba comprometendo o desenvolvimento e a demonstração dos outros aspectos. Então, tudo faz parte, tudo é um conjunto, né? Aqui uma outra coleção, uma outra folha da coleção, tem um acidente, uma carta com acidente aéreo, inteiro postal. Mas... Bom, e uma conclusão, eu entendo que colecionar é uma satisfação, e expor, na verdade, é um privilégio. A gente escuta, às vezes, algumas pessoas reclamando, porque eu montei a coleção, colecionando há 30 anos, o juiz criticou, mas o trabalho do juiz realmente ele não é fácil, né? A gente, ao julgar, corre o risco de eventualmente perder um amigo que não gostou da avaliação que o juiz fez. Só que a frase que eu repito às vezes nos grupos ali nossos de colecionismo, é que tapinha nas costas não faz a gente ir para frente. É justamente a crítica, uma medalha que a gente não gostou, então assim, onde é que eu errei? Né? E eu tive essa oportunidade até agora, os juízes sempre foram muito prestativos, ajudaram a gente com sugestões, apontando erros, apontando caminhos, e a coleção conseguiu evoluir aqueles 4 pontos ali que eu mostrei no início, e estamos trabalhando para continuar melhorando. Senhores, eu fiz uma apresentação rápida, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, estamos... Podemos deixar no final os questionamentos, né? Pode ser, então. Vou aqui vou descompartilhar aqui, passar para o próximo amigo aí. Opa, beleza, gente. Eu gostei também, como o Gerson tinha começado a falar, muito da apresentação do Maurício, porque a parte descritiva de como colecionar, o que você tem que dar atenção, o que é mais importante, aonde você tem que se ater, ele já relacionou. Então, a nossa apresentação vai ser pegar tudo que ele falou e mostrar um exemplo prático de uma coleção de um quadro. Uma coleção de um quadro, ela é uma porta de entrada, na maioria das vezes, para uma coleção maior. Temos os casos onde uma coleção de um quadro ela é fechada, que é o caso do Gerson, que ele vai mostrar, que era para mostrar antes, mas vai mostrar depois, que é um assunto pequeno, que não tem material suficiente para você expandir ele para uma coleção de 5 quadros. Então, casa perfeitamente. Outros casos são que nem esse que eu vou mostrar para vocês. Eu comecei a juntar material muito tempo atrás sobre Segunda Guerra Mundial, sobre campos de concentração, e eu não tinha muito material, porque não é um material fácil de se encontrar. E eu comecei a imaginar uma coleção, que essa daqui é um fio de esperança, que é correspondência de campos de prisioneiros de guerra. E para eu poder
apresentar esse material e participar de exposições, ela começou como um quadro. Ela recebeu críticas, lógico, ela participou várias vezes até evoluir, recebeu críticas, e a mais importante dessas críticas é um assunto muito extenso para ser tratado numa coleção de um quadro. Eu concordo, mas era a forma que eu tinha para começar a mostrar meu material e, aos poucos, desenvolver o assunto. E aí fica o recado para quem está começando, que às vezes esse é um caminho. Você fecha ela em um quadro e, à medida que você for tendo material, ou você vai se preparando, você vai ver que ela pode se expandir. E aí você até pode abrir um pouco o escopo da coleção. Ela vai crescer. Hoje, essa coleção ela já tem 5 quadros. Já está pronta. Ela ia para a Lubrapex. Ela foi para a Lubrapex em 19, ia para a Lubrapex, foi cancelada, vai para a próxima. Agora como 5 quadros, né? Mas aqui vamos mostrar o início. Uma coleção de um quadro. A gente fala sobre campos de prisioneiros, importantíssimo, né? A parte que você divide a coleção em tópicos. Nesse caso, eu dividi em campos de concentração, campos de trabalho, prisões, guetos, e correspondência de prisioneiros durante a guerra, com a Cruz Vermelha e após a guerra. Aí entra a parte que o Maurício falou, que você tem que ter um balanceamento importante na coleção entre os tópicos, né? Você não pode sobrecarregar demais um capítulo e deixar os outros órfãos, ou com poucas peças. E aí demanda o quê? Estudo, caçar peças, procurar. E aí, como o Maurício falou, você tem que estudar bastante, você tem que ter literatura. A internet hoje em dia ajuda muito a você procurar peças diferenciadas, você ver outras coleções que possam te ajudar a achar um caminho para dividir os tópicos e você ter uma coleção balanceada. E aí a gente começa, por exemplo, nessa minha coleção, usando todos os tipos de materiais, apesar que é uma coleção de história postal, nós não temos essa amplitude de material que tem quando você faz uma coleção temática, que você tem muito selo, muitos itens que você pode usar. Na coleção de história postal, você tem um tema, né? Você segue um tema, mas todo ele tem que ser baseado em documentos, em itens que efetivamente circularam, que tem, como o próprio nome fala, um trânsito postal, por isso que é história postal. E aí entra muito estudo de tarifas, estudo de rotas, e por aí vai. Então, na minha coleção, campos de concentração, eu listei alguns campos de concentração, coloquei algumas peças significativas, e aí você tem um envelope com um impresso interno, que circulou na época, que era específico desse campo de concentração de Buchenwald. Aí você tem outro campo de concentração, e aí você vai variando o material. São envelopes diferentes, envelopes com selo, envelope que o selo foi arrancado para ver se tinha censura. Entra a parte muito importante de estudo e você decifrar, muitas vezes, o que está escrito aqui, para você poder fazer a descrição, quando você faz aqui para a Exposição Nacional em português, e quando vai lá para fora, tem que estar em inglês. Mas os documentos que você usa, eles estão em tudo quanto é língua. Aqui, nesse caso, está em alemão. E, às vezes, quem escreve não está em alemão, né? Então, aqui eu coloquei documentos diferentes. E aí vai a parte, quando a gente fala assim, pesquisa, esse é aqui um item bem interessante, quando eu falo de campos de concentração. Nós temos o campo de concentração Auschwitz. Auschwitz era muito grande, mas ele tinha um subcampo chamado Birkenau, que era um campo de extermínio. Então, eu não conheço nenhuma correspondência de prisioneiro desse campo, desse subcampo de Birkenau, de prisioneiro. Por quê? Ele era especificamente um campo de extermínio. Então, para eu ilustrar esse campo, eu encontrei peças de soldados alemães que estavam servindo nesse campo. Nesse caso, um cara da SS, de Auschwitz-Birkenau. É a única forma, quer dizer, que eu encontrei de citar esse campo. Então, o que isso mostra? A pesquisa, ela pode te indicar peças que você pode usar para mostrar algo que você queira dentro da sua coleção.
diversidade de materiais. Eu mostrei envelopes, cartões. Isso daqui é um cartão de encomenda, boletim de encomenda, que era uma encomenda enviada para um campo. Saiu de Varsóvia, na Polônia, para o campo de concentração, está aqui KL, em alemão, campo de concentração de Flossenburg. Então, você vai procurando, pesquisando. Às vezes, esse material, ele não está identificado como o vendedor, por falta de conhecimento, ele não identifica que esse boletim de expedição, ele era destinado para um campo de concentração. Então, a gente analisa as peças, aquela coisa que colecionador adora, que é ficar mexendo nas caixinhas dos comerciantes, procurando peças. Muitas vezes, os comerciantes também não têm esse conhecimento amplo. Nós, que montamos uma coleção, temos que ser os especialistas no assunto que a gente se propõe a expor. E aí a gente pode caçar e encontrar peças. Isso aqui chama garimpagem, eu adoro fazer, né? Buscar umas peças e aí você monta toda a história dela. E atende o teu tempo. Bom, dentro da minha coleção dos capítulos é campo de trabalho, que também cai naquele ponto anterior da falta de identificação. Você pode procurar nos comerciantes, no eBay, eles não têm esse material classificado como campos de trabalho. Na Segunda Guerra Mundial, milhões de prisioneiros foram utilizados nas empresas alemãs em serviços forçados. Aqui, por exemplo, é uma correspondência para Siemens, para o campo de trabalho, está escrito aqui, campo de trabalho da Siemens. Ele usava mão de obra escrava na época de prisioneiros do leste europeu, que era de Praga. E aqui esse outro também de um campo de concentração, de um campo de trabalho forçado, era um trabalhador, aqui, campo de trabalho, que mandou correspondência para a família. A pesquisa, a garimpagem. À medida que a gente vai encontrando esse material, né, que eu fui encontrando esse material, aí eu pude expandir esse capítulo dentro da minha coleção. Mais etiquetas, cartões postais. Aqui a gente vê campo de trabalho do pessoal do leste, né? Então, aí a gente identifica isso, é um achado. Vai mais uma pecinha para a nossa coleção. Aqui também tem que ler no remetente, vai para um campo de trabalho. E o lugar do campo de trabalho no sul da Alemanha, em Braunschweig. E aí a gente vai montando, depois faz toda a descrição da peça, e que nem na coleção temática, você tem a parte filatélica e a parte histórica, né? A parte de descrição da coleção. Prisões. Aqui é uma prisão da Gestapo, que poucas pessoas saíam de lá, mas com o impresso da própria prisão, né? Específico daquela prisão, e aqui um envelope emitido por uma pessoa que enviou essas cartas, né? Pesquisa, né? Estudo, pesquisa, muito importante. Guetos. Também temos... Guetos aí tem um pouco mais de material, apesar de ser caro, para você encontrar e poder montar uma coleção. Então, você tem encomenda, pacote de encomendas, etiquetas de correspondência, com selo do gueto, variedade de materiais. Agora eu entrei num outro capítulo, que é correspondência de prisioneiros militares. Aí esse é um capítulo enorme. Tem muito material disponível, e aí a gente tem que ficar selecionando os materiais mais interessantes para colocar dentro da coleção, desde que seja de forma balanceada, para que não fique um capítulo com muito material e os outros pobres, né? Então a gente divide os capítulos para que eles tenham mais ou menos o mesmo tamanho. Também correspondências, aí você pode encontrar cartões, correspondências enviadas de tudo quanto é lugar, nesse caso são de prisioneiros italianos. Aqui, correspondências enviadas para prisioneiros no Japão. Prisioneiros ingleses que foram capturados na Tailândia e na Birmânia, e depois eles foram enviados para o Japão, nesse de cima. Nesse de baixo, um prisioneiro inglês na Inglaterra, que estava preso na Alemanha, no campo de prisioneiros 18A, na Alemanha. Todas as cartas censuradas. A parte interessante e que envolve a pesquisa, por isso que eu falei a questão de línguas. Aí a gente vai traduzir o que está escrito aqui em japonês.
Aí você tem que ir atrás de literatura, às vezes no caso aqui o Translate não consegue traduzir, né? Tem que ser através de literatura mesmo, para você identificar os caracteres e poder fazer a sua descrição aqui embaixo. Mais cartas de campos de prisioneiro, em formatos diferentes, impressos próprios de um campo, correspondência normal, envelopes normais. Aí, mais um capítulo que eu tenho, Cruz Vermelha. Vamos buscar materiais diferenciados. Esse é o impresso específico da Cruz Vermelha, que foi usado na ilha de Jersey, em Guernsey. E ele era uma requisição que uma família fazia para a Cruz Vermelha, então a correspondência ia para a Cruz Vermelha, depois voltava para a família com as informações, ou seja, procurando soldados para identificarem em que campos de prisioneiro que eles estavam, né? E às vezes a correspondência ela saía, aqui nem aqui, saiu em 7 de 42 e chegava depois em 11 de 43, um ano a mesma correspondência, viajando, passando por várias censuras e contando a história, né? Mais correspondência de Cruz Vermelha para prisioneiros na Rússia, para prisioneiros na Iugoslávia, prisioneiros alemães na Iugoslávia. A gente sempre mostrando formatos diferentes, impressos diferentes, impressos de locais diferentes, de administrações postais diferentes. Aí, no meu último capítulo, é correspondência de prisioneiros militares depois da guerra. A guerra acabou, mas os milhões de prisioneiros que existiam, tanto de ambos os lados, em alguns casos, levaram muitos e muitos anos para voltar para casa. Nós temos o caso aqui dos prisioneiros russos, alemães, que ficaram na Rússia. Os últimos voltaram no início da década de 50. Então, nós ficaram 5, 6, 7 anos presos lá, mas nesse meio tempo conseguiam manter uma correspondência com a família. Então, tinha cartas enviadas para a Rússia e da Rússia para a Alemanha. E aqui também, carta de prisioneiros, depois da guerra, essa é uma carta do último prisioneiro liberado da Segunda Guerra Mundial, que ele foi libertado em 1982, ele estava preso na Itália. Ele fez esse tal de Major Walter Heder. Tem toda a história dele. Então, resumo da ópera. A busca de material, como você vai colocar esse material dentro da sua coleção, vai naquilo que o Maurício falou. Estudo, inovação, pesquisa, criatividade. É um belo trabalho. Dá para você fazer muita coisa. Por que eu mostrei essa coleção de um quadro, apesar que ela, teoricamente, ela tem que ser de 5 quadros? É para que os colecionadores novos não desanimem. Comece a mostrar o seu material. Colecionar, como estava lá, é um prazer. Você faz porque você gosta. A partir do momento que a gente se dispõe a mostrar isso para os outros, a expor, nós temos que nos adequar às regras que existem. E, felizmente, está tudo regulamentado. Então, a gente passa a pegar nossa coleçãozinha, nosso ajuntamento, e formatar ele no padrão expositivo. Primeiro, no meu caso aqui, em um quadro. Depois, a coleção cresceu para 5 quadros. Então, essa evolução, ela faz parte do trabalho do filatelista, né? Você vai estudando, aprendendo, ouvindo as críticas dos jurados. Felizmente, hoje, os jurados brasileiros são todos acessíveis, extremamente acessíveis. Todos eles se predispõem, após as exposições, a sentarem com os expositores e mostrarem para eles os pontos de melhoria, tirarem dúvidas nas notas, porque as notas elas são abertas, os vários critérios, os vários pontos de observação, eles recebem notas e os jurados ajudam bastante o colecionador a melhorar aonde ele pode melhorar. É lógico, a maioria dos pontos de melhoria dependem exclusivamente do colecionador. Tem o grau de raridade, que esse envolve um pouco de parte monetária, mas ele é muito pequeno dentro
da pontuação geral, dentro dos 100 pontos, ele é muito pequeno, raridade. Conhecimento filatélico é um ponto muito alto. E o conhecimento filatélico a gente pode buscar, seja estudando, seja nos clubes, seja hoje na internet, nos blogs, nesses grupinhos que a gente trabalha. Ou em todos eles, né, que é o melhor, que você pode mostrar o seu trabalho, tirar dúvidas e descobrir coisas novas. Beleza? Acabou, Igor. Boa, doutor. Muito obrigado. Você para de compartilhar para o Gerson assumir, por Sim, favor? senhor. Gerson, apostos? Vamos lá. O pessoal, me desculpe, começou a chover aqui na minha cidade, a conexão caiu. Mas vamos lá, estamos de volta ativa. Deixa eu colocar no modo de apresentação. Projetou aí, pessoal? Ainda não. Agora sim. Agora foi. Tá. Bom, eu só gostaria de voltar aqui, eu não sei até onde vocês, né, conseguiram me ouvir, né? Mas só retomando, eu estava comentando aí da quantidade de exposições, né, que essa coleção já participou. Chamei a atenção aí das 3 exposições realizadas esse ano, né? E a que eu considero bastante significativa foi a de Lugano, né, na Suíça. Então, nós tivemos o nosso comissário, né, Igor? Levando, né, a coleção para lá e realmente obtendo aí os 81 pontos, né? Uma exposição FIP, né? Então, ela basicamente ela foi, né, tem um peso bastante grande, né? Um ponto interessante que o Tony colocou, eu gostaria de reforçar, que acontece, né? Que nem essa coleção, eu comecei, né? Ela é de um quadro, ela está limitada a um quadro, né? Que nem um ponto bastante importante dessas exposições internacionais que me chamou muita atenção, é claro, essas 3 exposições, ela foi para fora em inglês, né? Mas um ponto que chamou atenção é que a banda, né, que eu vou entrar em detalhes, né, do tema, ela não é conhecida lá fora, não é tão conhecida lá fora, né? Então, foi para mim um ponto de atenção, né? Que eu já também, né, nessas novas, né, eu estou trabalhando numa coleção nova, né, de 5 quadros, que eu vou comentar com vocês, que eu já estou trabalhando esse ponto observado nessa exposição. Mas vamos lá. Eu gostaria de falar um pouquinho aí do conhecimento, não só filatélico, mas do tema, né? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês como que eu costumo fazer, né, a montagem dessas minhas coleções. Então, que nem, por exemplo, eu escolhi o tema da banda, uma banda que, na época, né, minha adolescência, ela estava em alta, então marcou bastante aí a minha vida, e eu me aprofundei um pouquinho, né, nos detalhes da banda, né, no caso, nos álbuns, né, nas músicas, né, na banda propriamente dita. E daí o que eu fiz? Eu costumo montar um layout, né? Que nem, por exemplo, tá aí, como é de um quadro, nós temos aí as 16 folhas, né? Que compõem um quadro. Então, aí eu faço a divisão, né? De folhas, o que eu gostaria de estar vendo em cada folha. Como se vocês forem observar aqui a parte do plano, eu dividi aqui em 8 álbuns, né? E eu fiz aqui basicamente um arranjo, né, em função da quantidade de músicas que tinha por álbum, né? Basicamente, eu tentei achar um equilíbrio, né? Dentro, vamos chamar assim, de um cordão histórico, né? Um cordão, né, de tempo aí, né, da banda, né? Das músicas da banda, dentro desse layout. É uma forma de você estar tentando equilibrar, né? A sua coleção, né? De acordo com o que você vai montando as suas folhas. Bom, coleção de um quadro, você tem a opção de estar escolhendo uma classe, seja tradicional, história postal. Essa coleção propriamente dita, ela é da classe de máxima filia, tá? Então, essa coleção ela é composta por máximos postais, né?
o que que é o máximo, né? O máximo é composto, né, do cartão postal, do selo postal e do carimbo, tá? Então, é uma classe que eu venho, né, nos últimos anos trabalhando bastante, né, com esse tipo de classe. Tenho cada dia mais, né, eu fico cada vez mais admirado, né, com essa classe e, enfim, venho me aprofundando nesses detalhes. Até eu gostaria aqui eu peguei um trecho, uma pessoa que eu considero muito, que está presente aí, que é o Aguinaldo, tá? Agradecer ao Aguinaldo, foi uma pessoa que me incentivou muito, né, quando eu entrei na filatelia, a tá entendendo e tá explorando um pouquinho essa classe de máxima filia, né? Até esse é um trecho, né, da máxima filia de AZ, né, de auditoria do Aguinaldo, né? Então, eu peguei aí uma foto até para mostrar para vocês a questão da concordância, né? A concordância, ela tem basicamente 3 tipos, né, de situações, que é a situação visual, né, a situação de tempo e a situação de lugar, né? Se a gente observar nessa foto aí do Máximo, nós temos aí o cartão, que nós temos uma rosa no fundo, nós temos um selo de rosa, né? E nós temos um carimbo postal também de rosa, ou seja, está dando uma concordância tripla, né, nessa peça, tá? Um ponto que eu acho que é importante também, muitas vezes está sendo colocado, né, na coleção, fora essa questão de concordância, isso aqui é uma peça dessa coleção minha, né? Onde eu mostro aí, né, o cartão, o selo e o carimbo, né, relatando um trecho da música, né, no caso a música Tempos, onde fala da liberdade, né? Então, pegando, né, quando a gente... Liberdade, a primeira coisa que vem na cabeça, estátua da liberdade. Mas por que eu não usei uma estátua da liberdade? Não, eu usei um máximo postal, né, do autor, né, da Estátua da Liberdade e fiz o comentário à parte, né, num trecho da minha coleção, juntamente com o trecho da música, eu acabei destacando, né, aonde ela faz o link com o Máximo, alguns detalhes da composição e aqui embaixo os dados desse máximo postal, se refere à emissão do selo, né, o postal, né, no caso, o que afigura a imagem do postal juntamente com a editora, né, e alguns detalhes da obliteração, né, que consta nesse máximo postal, tá? Aqui, por que eu coloquei tudo isso daqui? Essa aqui é a minha coleção, né, das 16 folhas, tá? Eu fiz questão de mostrar para vocês o seguinte: muitas vezes é interessante nessas coleções de máximo postal, focando aqui um quadro, 5 quadros, assim por diante, você trabalhar bem o layout das peças, né? Para não ficar aquela coleção, vou colocar todas as peças, as duas, uma debaixo da outra, do lado esquerdo. Não ficar aquele negócio maçante de você olhar, ficar uma coleção cansativa de você estar apreciando, né, tá? Então, é interessante você estar trabalhando esse layout de peças horizontais, verticais, né? Muitas vezes está mesclando, se eu coloquei a peça vertical na parte superior, eu coloco numa página na parte inferior, 2 peças horizontais, 2 verticais, mistas, né? Então, uma forma de você dar aquela quebrada, né, no layout visual, né, da sua coleção. É importante citar também, pessoal, quando você fala em coleções aí de um quadro, né, principalmente focado na classe de máxima filia, 2 situações importantes, né? Quando você vai trabalhar numa classe de máxima filia, elas podem ser classificadas por quê? Por país, né, ou países, por especialidade. Por exemplo, eu tenho uma coleção de 5 quadros, ela já participou de várias competições, inclusive na Brapex, né, na última Brapex, ela pegou vermelho grande,
sobre animais em extinção. Então, uma especialidade focada somente para animais em extinção. E também por temas, né? Temas específicos. E um outro ponto também, que nem foi citado aí pelo Tony, pelo Maurício, o que acontece? A peça, a raridade da peça, né? Mas como que você fala em raridade de máximo postal, né? Então, tem um período, né, que é bastante significativo, ou seja, tem uma divisão também nessa classe do maximafilia, que peças, né, antes de 1946, né, de 46 a 78 e acima de 78, né? Então, é uma forma também de classificação de peças, né, focando um pouquinho a raridade, né, de cada peça filatélica, tá? Que nem eu comentei com vocês, eu tenho essa coleção de um quadro de maximafilia do Legião. Na mostra filatélica que nós tivemos aí na SPP, eu expus pela primeira vez uma outra coleção de um quadro, focando, né, o Cazuza. Tenho várias outras coleções, né, de goleiros, né, castelos, e também estou trabalhando até em cima dessa dica, né, dessa percepção que eu tive na minha exposição, né, nessas 3 últimas exposições, principalmente da Suíça, da banda, uma banda não conhecida para estar se expondo lá fora. Então, eu estou montando uma coleção. Essa semana chegaram as últimas peças, né, que eu comprei fora. Eu estou montando uma coleção de 5 quadros de maximafilia com a banda, né, de rock do U2. Então, ela já está vindo em inglês, né? Mas aquela história, que nem o Tony falou, né? Às vezes você começa com uma coleção de um quadro e você vai pegando, né, essas dicas, esses detalhes, e vai começando a ter uma visão um pouco mais ampla, né? E para estar montando todo esse esqueleto, vamos falar assim, né? Para poder tá expandindo ou criando novas coleções, né? Então, é uma infinidade de opções, uma infinidade de situações que você pode estar explorando, né? Cada vez mais aí, de acordo com determinado tipo, né, de tema, assunto que você, né, tenha certa afinidade, tá? Então, o que eu tinha para apresentar para vocês de uma forma bem, né, bem específica, né, que nem foi comentado, né? Basicamente, eu acho que o Maurício pode explorar bem, né, essa questão da coleção temática, né? Mas aí seria um complemento, né, do que já foi dito, não só pelo Maurício, mas também pelo Tony, né? E aí agora eu fico, né, acho que não só eu, mas os demais colegas à disposição, né, para caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta, tá? A gente fica à inteira disposição de vocês, tá ok? Muito obrigado, Maurício, Tony, Gerson. Muito obrigado pela apresentação, pelos comentários. Gente, tá? A gente não tem perguntas no chat, então só levantando a mãozinha para a gente ter uma ordem e façam suas perguntas. Vai lá, Jax. Gostei da mão levantada. Não, eu queria perguntar para o Maurício qual é o programa que ele usa para escrever nessas folhas A3. Olha, eu tenho trabalhado apenas com o Word mesmo, tá? A gente vai desenvolvendo alguma estratégia para trabalhar, mas basicamente é o Word, você configura a folha para ser um tamanho A3. Pô, eu tô há uns 5 anos tentando configurar para 3, eu não consigo. Bom, basicamente, o primeiro passo é instalar pelo menos o drive de uma impressora 3. Mesmo que você não tenha a impressora, você vai imprimir numa gráfica, chega lá na gráfica e pergunta, qual é a impressora que vocês usam aí? Você baixa na internet aquele drive, instala na tua máquina, aí tu vai passar a ter a opção da folha formato A3. A partir daí, é o Word, caixa de texto, tabela, o que for mais fácil, talvez, naquele momento, para a gente conseguir editar. Mas, até esses dias, eu mudei o local onde eu imprimia, e baixei o drive da impressora desse novo local para não ter problemas na hora de imprimir, assim, né?
Ah, entendi. Se ele tem uma HP, você tem que baixar o drive da HP, ou qualquer. Isso, existe lá HP grandes formatos, né? Eu até tenho uma impressora A3, mas eu confesso que eu uso pouco, aí não compensa ficar comprando cartucho. Então, eu uso ela como scanner, eu escaneei na Abrapex, que era virtual, ela foi toda escaneada ali no A3, mas eu não imprimo. Eu deixo para imprimir realmente em gráfica, sai mais em conta. Mas como é que você acerta entre você imprimir no papel sem as imagens e depois botar as imagens? Tem que ficar ajustando aqui um pouquinho. Errei essa folha, aí você... Isso vai existir também, faz parte. Se a A3 já não cabe na tela do computador, né, a A4 já não cabe na tela, imagina a A3, fica mais difícil. Bom, eu basicamente crio caixas de texto no tamanho da peça. Então, eu deixo a folha em branco e vou colocando essas caixas de texto. Mexo daqui, mexo para lá, boto legenda embaixo, boto a legenda do lado, vou fazendo às vezes uma folha pode sair em meia hora, mas pode sair em uma semana. Até que ela fica de um jeito, não, agora eu gostei da aparência dela. Mas, então, basicamente é isso. É caixa de texto para simular uma caixinha de texto com a borda para simular a peça e depois uma caixinha sem borda que é para ter o texto. E no mais... Maurício, se você me permitir, né, só complementando, eu também uso essa mesma metodologia do Maurício, porém, nas minhas caixinhas de texto, eu trabalho muito com A4. Já fiz coleção em A3, mas eu acho muito, muito trabalhosa, né? Uma dica, dentro das caixinhas, onde você está representando a tua peça, escaneia a foto do selo, da peça postal e coloca, insere como imagem. Aí você vai ter uma ideia do layout, como vai ficar no final. Eu acho que é uma forma de você visualizar, né, a tua coleção, esse esqueleto da tua coleção, como ela estaria ficando, e você está jogando com ela. Então, é uma dica que ajuda muito nessa forma digital de você ter a tua coleção, né, mapeada de como ela estaria ficando após o término, né, da montagem, né? E além da figura que você está escaneando na caixinha de texto, se você coloca a margem, também considera a margem nessa caixinha de texto, que é 1 milímetro a mais ou 2 milímetros, cada um tem um gosto, né? E aí você já considera ela na caixa de texto também, para você ter a visualização perfeita. Eu também faço assim, com caixa de texto. E apesar de todas as tentativas, a gente chega na hora da gráfica, sempre tem alguma surpresa, alguma coisa, por alguma explicação que a gente não sabe dar, eu estou usando o driver deles, tudo igualzinho, uma coisa não sai do jeito que a gente esperava. Então, tem a reimpressão, principalmente quando o prazo vai ficando cada vez mais curto, aquela nova aí da gráfica, ela pode ser problemática. Mas, enfim, toda essa dificuldade, na verdade, a essa altura do campeonato, eu gosto, né? Se fosse fácil, não ia ter graça. Eu queria falar quem foi o Antônio, né, que falou que começou montando com uma coleção com um quadro, depois passa para 5. Foi? Antônio, Sim, olha, de 5 para 8, tu não faz ideia de como é difícil. Nossa! Eu imagino. Como é difícil. Às vezes até... E essa peça eu gostaria de colocar, essa peça vale. Às vezes você passa das 128 páginas. Quando você passa, é até mais fácil. Agora, para juntar, para chegar a 8 quadros, é muito. O mais difícil é você balancear as peças da coleção. É mais difícil. Principalmente quando a coleção já começa a ter um nível mais alto, você tem que balancear muito bem as peças. Senão, você fica com páginas bem carregadas com peças boas e as outras, muitas peças com peças mais fracas, né? Mas isso para quem está mais avançado, né? Ou fica com repetição. Isso. Mas isso é para quem está mais avançado, né? Para quem está começando agora, não se preocupem. Comece colocando e depois vão ouvindo as críticas e, com o tempo, encontrando o material, vão trocando as peças por peças melhores. As peças mais fracas por peças melhores. Que isso também não aparece de uma hora para outra, não existe coleção pronta. A coleção a gente vai montando. Essa minha, ela deve ter agora, estamos em 22,
ela tem 14 anos, 14 para 15 anos que eu estou juntando material nela. E sempre eu encontro uma peça diferente. E aí você vai trocando. Não é que nem o caso, às vezes, do Gerson, que no caso do tema específico dele, é um pouco mais difícil de você ter peças, né? Porque é um tema bem fechado, é um tema local brasileiro. Mas nas outras, você vai encontrando material. César? Boa noite, pessoal. Parabéns aí pela apresentação, pelas apresentações. Muito obrigado aí por compartilhar. Antes da pergunta, só vou fazer um comentário em relação à primeira pergunta do Jacques, a montagem no computador. Eu faço parecido aí com o que o Gerson comentou, o Tony também, vocês escaneando peça e colocando caixa de texto do lado, mas eu faço no PowerPoint. Faz parte também do Microsoft Office, né? Tem o Word, tem o PowerPoint. Eu faço no PowerPoint, fica na boa, assim, eu me dei bem com ele. Então, só se quiser experimentar o PowerPoint, é uma possibilidade. Bom, agora eu vou para a pergunta. A pergunta para o Maurício é o seguinte: na temática, Maurício, se prioriza peças postalizadas, né? E o máximo postal, como é uma peça de encomenda, ele fica assim tratado quase que como um item tolerado na temática, né? No máximo 1, talvez 2, mas deve ser evitado. A minha pergunta é o seguinte, porque eu acho ele uma peça filatélica muito interessante, o máximo, né? E o máximo postal, na sua opinião, Maurício, ele é uma má companhia na temática ou a pessoa deve colocar um máximo postal para mostrar que conhece esta peça, a existência dela? Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, eu acho que todos os tipos de peça devem ser incluídos na coleção, né? Até para que a gente mostre o conhecimento. Bom, já que, infelizmente, a máxima filia não consegue ser incorporada em grande quantidade na coleção temática, o que a gente não pode fazer é errar e colocar uma peça que não seja, de fato, 100% um máximo, né? Um máximo já vendido pelo correio, porque aí sim, vai ser, na minha opinião, um grande erro. Se você vai colocar um ou dois, e esse um ou dois ainda não são perfeitos, aí o crime é grave, né? Mas eu acho que deveria, sim, incluir. E aí, se vai colocar um ou dois, tem que ser aqueles, um mais antigo, um mais bonito, tem que ser alguma coisa. Não, você escolheu um para representar bem. E, na verdade, se a gente pensar o seguinte, de colocar um ou dois, às vezes você consegue, numa coleção, colocar um ou dois telegramas, um ou dois pré-filatélicos. A quantidade por si só não é o problema. Depende muito da tua coleção. Talvez numa coleção mais moderna, de um tema mais moderno, você possa colocar mais máximos. Um tema mais, sim, de um assunto mais antigo, talvez já não seja viável. Ou você vai ter que tirar uma peça mais antiga para colocar um máximo. Enfim, eu não tenho nada contra, tá? 1, 2 peças, acho extremamente razoável de incluir numa coleção aí de... Mas eu diria o seguinte, se para um limite bem grande até, se o cara colocar 1 por quadro, eu não acho crime. Mas bem escolhidos, bem, assim, exemplares. E aí tem o pessoal da máxima filia, e é isso que a gente tem que ter essa relação com todos, pedir, me ajuda a descrever, de fato o máximo postal, e essa relação, porque a coleção temática ela tem que trazer esse conhecimento, né? Às vezes eu cito aqui como o Xavier, que com a pesquisa dele das triagens eletrônicas, eu tenho várias legendas baseadas no trabalho dele, é um trabalho de história postal. A gente tem que trazer esse conhecimento para a filatelia temática, e vale para a coleção temática de um quadro também, né? Enfim, eu não tenho nada contra, né? Obrigado, Maurício. Valeu, obrigado. Valeu, César. Macedo estava com a mão levantada antes. Cansou de ficar com a mão levantada ou ele caiu? Sumiu. Não está aparecendo mais. Então, Sumiu. Aguinaldo, bora lá. Tá no fim da...
Vamos lá, estão me ouvindo aqui? Só tirar a mãozinha aqui. Sim. Agradecer aí o pessoal pelas citações, né? Principalmente... Opa, caiu. O pessoal aí que fez o Gerson, também o Maurício ali, pelo fornecimento do material também, né? Muito importante isso. E complementar a resposta do Maurício, é bem aquilo lá mesmo. Se for uma peça, que seja a melhor peça, que seja o melhor máximo que você conseguir, que você não troque ele por uma outra peça qualquer, que ele já vai estar ocupando um espaço grande na coleção, né? E para complementar ali o uso, a montagem da coleção que eu também faço no Word, e em vez de usar a caixa de texto, eu procurei usar somente tabelas. Montar a tabela com 2 colunas, com 3 colunas, e ir ajustando o tamanho da tabela e deixar assim as margens da tabela, quando for o caso, transparente, tirar a cor da margem da tabela. E eu consigo trabalhar o texto, trabalhar a imagem dentro da mesma folha, sem usar a caixa de texto, só usando as tabelas. Mas tudo no Word também. Bom, agora o Macedo voltou e levantou a mãozinha. Vou lá. Ô, Aguinaldo, só uma coisa, sua mão está levantada, você ainda vai querer falar depois? Não, eu vou ver se eu tiro aqui, só estou puxando tranquilo. ele aqui. Macedo, vai lá. Beleza. Macedo. Alô, Tá Igor, sem- você me Agora ouve? sim. Opa, agora Então, sim. tá bom. Vamos lá. O que eu estava dizendo em cima da pergunta do Jacques Benchimol é que você não tem necessidade de baixar um drive de uma impressora A3, porque quando você trabalha no Word, ele te dá o direito de você optar qual é o tamanho da folha e qual é a posição que você quer a folha, paisagem ou retrato. E depois que você trabalhar sobre a A3, se você salvar num PDF, é até melhor para você fazer a impressão. Então, eu não vejo a necessidade de você ter um drive vinculado no seu computador. O que eu normalmente faço é, mesmo trabalhando na tela do computador, você não tem a real noção depois da montagem dela em A4, A3 ou na folha de 30 por 30. Então, normalmente eu faço uma impressão num papel de mais baixa qualidade, num 75 gramas, mas para eu poder ver na escala real como é que esse material vai estar, e depois eu posso ou não fazer a impressão final na minha casa. Mas eu não vejo a necessidade de ter um drive instalado no meu computador para eu poder trabalhar numa folha 3, Igor. Você tem muito mais conhecimento que eu para discutir isso, mas eu não vejo essa necessidade. Era só isso que eu queria colocar. É que quando você não tem o drive instalado, mesmo que você não tenha impressora, só o drive, no Word ele não te abre a possibilidade de você fazer em formato A3. É isso que me acontece, Macedo. É isso que me acontece, exatamente isso. Eu não consigo abrir o A3 no meu computador porque eu não tenho drive. Estranho. Não devia acontecer. Não deveria ser assim, gente. Desculpa. Eu estou até aqui tentando aqui de novo para ver se eu consigo abrir algum A3 aqui, mas ele não abre nada de A3. Não me Eu acabei de abrir também o Word e ele não nada. abre o A3, não. Não dá essa possibilidade. Qual é a versão do Word de vocês? Pode A ser. minha é a Pode ser. última. Eu até só me referi à questão do driver em especial, porque como eu tinha o driver, eu tinha a impressora 3, portanto eu já tinha um driver naturalmente pela instalação dele. Só que quando eu gerava o arquivo, levava esse arquivo na gráfica, a verdade é que não sai 100% igual, mesmo o PDF. O PDF às vezes saía com 1 ou 2% de tamanho diferente. Se eu tentasse imprimir direto o Word, o que era às vezes 3 linhas, por uma palavrinha virava uma 4ª linha. Quando eu peguei não, vou copiar o driver da gráfica, vou instalar na minha casa, esses problemas cessaram. Agora, pode ser que seja uma solução que deu certo para mim, e que alguém pode dizer não, para mim não precisou fazer isso, beleza, foi
a minha história, vamos dizer assim, a impressão começou a se acertar depois disso, né? Eu faço o PDF e desde que o cara abra o PDF na escala normal, porque às vezes o que tem foi isso, já passei por isso, Maurício. Eu mandei o PDF e o cara da gráfica fez um pequeno ajuste. O pequeno ajuste dele era 2, 3 milímetros, que para eles não é nada, mas para nós é um selo que já não cabe mais. Mas aí, com o mesmo arquivo numa gráfica que não fez ajuste no meu PDF, ele imprime na escala real. O problema é que a gráfica quer sempre fazer esse pequeno ajuste e esse ajuste nos custa 2, 3 milímetros de dimensão. Correto. Eu abri meu Word aqui agora e consegui o A3 aqui, perfeito. As medidas certas, tudo certinho, né? Tô achando estranho isso aí. E isso pode E variar. você não tem o computador. drive? Não tenho. Meu drive é de uma impressora A4. Isso pode variar de computador, a versão que você tem, do Office. Eu, por exemplo, para poder montar a coleção, eu prefiro usar ou PowerPoint ou eu uso o InDesign, que é um sistema, um programa para editoração. Então, pelo menos eu sei que o milímetro que eu colocar lá é o milímetro que vai sair impresso depois. Mas, para quem não tem, o Word pode ser uma opção. Eu, particularmente, não sou fã. Nesse caso, eu ainda sinto o PowerPoint um pouco mais flexível para os meus sabores. O Word já é difícil para mim, cara. Se mudar isso, não vai sair nada. Então, levei tanto tempo para aprender, me sinto tão confortável com ele hoje, consigo fazer tanta coisa, deixa como está. Tem que reconhecer minhas limitações. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Você está na página. Opa! Boa. Domingos, abri aqui um arquivo novo. Onde é que eu boto que é folha 3? Para aí que eu fechei agora. No layout, tamanho. Uma lista, hein? Tamanho. Escolhi Ele o ele A3. me dá carta, ofício, extrato, A4, A5, envelope, envelope. É a tua ele me versão dá- do Word. O meu tá dando A3 aqui. Pô, a minha versão do Word é a mais nova. Eu tenho um Word que é de empresa. O meu, por exemplo, aqui desse computador que eu tô, não tem o tamanho A3. Eu preciso inserir ele na unha, mas o meu outro computador, meu outro pessoal tem. Então, vai disso. O que você pode fazer é mais tamanhos de papel. Mais tamanhos, botar o tamanho ali. E aí você insere o tamanho que você... E na orientação, tu escolhe horizontal, a paisagem ali, por exemplo. Aí é só fazer o ajuste. Mas é isso. Meus amigos, mais alguma pergunta, mais algum comentário? Então... Deixa eu só falar uma coisa para os iniciantes, vai lá. né? Só para os iniciantes. Às vezes o pessoal escuta o pessoal que já está mais adiantado, que a gente fala assim de peça perfeita, peça mais cara, peça mais rara, a melhor peça. Quando a gente começa, muitas vezes a gente não tem isso. Então, que isso não seja um fator de inibição ou de medo de começar a expor. A gente tem que perder esse medo. Às vezes a pessoa quer fazer o perfeito, mas nunca vai sair perfeito. É muito difícil para quem está começando. Então, comece com o que você tem. Escuta as críticas, escuta os que os jurados vão falar, os juízes, e aí você vai, com o tempo, aprimorando sua coleção. Vai encontrando mais peças. Que nem alguém perguntou aqui no chat, em que grupo que ele pode se inscrever para manter contato. Exatamente, a partir do momento que você tem contato com outros colecionadores, você faz parte de um clube, você participa, você começa a ampliar seu leque de conhecimentos e você vai ter acesso a peças diferenciadas, a peças melhores. Então, que isso não seja, para quem está começando, um fator de inibição para não começar a montar uma coleção expositiva. Tá bom? Eu acho que um ponto que ajuda também, né, Tony, é a questão do conhecimento pelo tema, né? Ajuda bastante, né? Certa afinidade pelo tema, né? Que você conhece, até facilita, né? E você está garimpando peças, né? Está montando, estruturando. Então, é outra dica aí que ajuda muito, né?
você ter uma afinidade, né, no assunto para poder estar, né, buscando as peças e, né, começando aí a sua coleção. Tá? Sim. A dica que eu dou em relação a isso é não vá pela cabeça do comerciante. Exatamente. Arranje um mestre, porque o mestre faz toda a diferença. Exatamente, isso mesmo. É um bom ponto. Gente, então, só para reforçar, Maurício, Tony, Gerson, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pela apresentação e comentários. Muito obrigado pela presença de todos os amigos, pelas perguntas, pelas dúvidas, pelo compartilhamento que aqui estamos fazendo, não só também para o time que está aqui, mas também para as pessoas que vão poder assistir depois no nosso canal no YouTube.